Ui, vamos ver. Vamos ver se começou. Acho que começou, né? Não sei, antes parece que dava um aviso aqui de tempo, mas agora eu acho que não aparece. Bom, Paola, então, queremos te dar as boas-vindas, né? Como tu me contou agora, tu viu sobre o nosso projeto, então é um projeto que vai durar uns 3 anos, né? Que está tentando pensar um pouco a, a ideia é fundar uma metodologia, né? Que a gente chamaria de caminhografia urbana, que tem como origens ou princípios para o nosso grupo, né? A cartografia lá da filosofia da diferença, né? Deleuziana, Deleuze e Guattariana, e algumas ideias relacionadas ao caminhar, tá? De alguns autores aí, do Francesco Careri, da Paola Jacques, né, que a gente vem lendo. E isso tudo surgiu porque eu tenho algumas pesquisas há uns 15 anos e venho orientando o mestrado aqui na universidade, e há muito tempo com a ideia da cartografia urbana. Só que eu me dei conta, né, nesse tempo, de que essas cartografias urbanas todas caminhavam, né? Então, de que tinha uma conexão na questão urbana de fazer isso, experimentar a cidade e caminhar, mapear e caminhar de alguma forma, de diversas formas. Então, eu comecei a conectar. Eu fiz um pós-doc lá em Roma com o Francesco Careri, e aí me chamou mais a atenção, porque eu falava sobre caminhar e mapear e ele não tinha essa conexão, né? Eu disse, ele às vezes fazia alguma atividade, mas a ação dele era mais caminhar mesmo, né? Sem muita preocupação com registro, né? Ou com intervenção, até a intervenção é uma preocupação dele. Então, aí, quando eu voltei para o Brasil, eu me dei conta que eu propunha para ele, e ele me dizia, não sei, eu não penso muito no registro, né? Então, surgiu essa ideia da caminhografia urbana. Lá na Itália, né, caminhando com ele, eu pensei nessa reunião. Então, existe esse projeto, né, Caminhografia Urbana, nosso, que é financiado pelo CNPq e pela FAPERGS, que vai levar 3 anos, e ele tem vários eixos, né? Um deles é conversar com pesquisadores, artistas, geógrafos, antropólogos, engenheiros, professores, pedagogos. Então, nós temos um cardápio de amigos que a gente convidou sobre a sua experiência, ou sobre caminhar, ou sobre mapear, né? De uma forma bem tranquila, assim, né? Então a gente tem feito um primeiro momento onde o convidado conta quem ele é, o que ele faz, né? A aproximação dele. Se quiser apresentar algum trabalho, alguma imagem, é bem livre. E aí depois a gente conversa um pouquinho no final, tá? Ou durante, não sei. E aí é isso, eu não tenho feito uma apresentação formal, assim, porque a ideia não é essa. E aí tu nos conta, porque eu não te conheço, né? Tu foi indicada pela Selma Paese. E é isso, então, né? Seja bem-vinda a esse momento, né? E é isso, não sei, fica à vontade, tá bem? Tá bom, obrigada, Eduardo, todo mundo que dedicou um tempo para estar aqui. E aí, já que você falou o depois e o durante, eu acho bem legal, assim, falar um pouquinho e conversar também. Eu sou do grupo do conversar. Eu não preparei isso, porque se me deixar, eu fico horas falando, mas eu acho que é mais interessante a troca, né? Ainda mais que tem bastante gente presente, né? Então, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou a Paola Bernardi, eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, né? Eu conheci a Selma, que me indicou para o Eduardo quando eu fazia mestrado em planejamento
urbano e regional no Propur da URGS, ela fazia o mestrado em arquitetura, eu fazia em planejamento urbano, né, e eu estudava sistemas configuracionais urbanos, não tinha uma relação direta com caminhar, mas para mim sempre foi uma experiência interessante, pessoal, que eu acabei levando para o trabalho, que algum tempo depois disso, o mestrado eu comecei em 2003, e algum tempo depois eu eu trabalhei, né, com infraurbana, para dar uma linha do tempo resumida, né, com infraestrutura urbana, em empreendimentos imobiliários, e depois eu trabalhei com planejamento de mobilidade urbana, e aí eu fui, a experiência de caminhar, ela foi virando mais profissional, porque sempre, porque sempre eu acabava ficando com essa parte de olhar para a legislação, para como era a regulamentação da infraestrutura nas cidades, e a parte de educação me chamou muito mais a atenção ainda, e eu comecei a olhar para a experiência de caminhar não só do ponto de vista da regulamentação, mas como uma experiência de educação cidadã na prática, né? Uma educação, a gente acaba se educando de maneira tácita, né? Por como a gente é convidado a usar ou não a cidade, ou como a gente é desconvidado a usar a cidade pelo que ela oferece para a gente, e trabalhando com planejamento de mobilidade urbana, principalmente pensando em projetos educacionais, pensando assim, como estruturar, né, a educação para a mobilidade, ações educativas e de comunicação para chegar para que as propostas dos planos chegassem na população, para a população entender o que estava acontecendo ali, não viesse uma mudança de repente que ninguém entende, que só causasse tumulto ao invés de resolver um problema existente. Eu comecei a dar mais atenção para isso, e aí isso acabou virando um tanto uma parte do meu trabalho, que eu trabalho aí agora desde 2015, eu tenho a Caraminhola, ela chama Reprojeto de Escola, porque é justamente a gente olhar para o mundo como uma plataforma de aprendizagem, para o mundo real, e usar as nossas experiências do cotidiano como material educativo, né? Material didático mesmo, e construir experiência e até agir no território a partir da nossa experiência e de como a gente gostaria que o território que a gente usa, perto de onde a gente mora, né, os lugares que a gente frequenta, fossem. E também despertar a cidadania ativa, né, porque tem duas questões aí nesse trabalho, né, se despertar a cidadania ativa, né, a gente entender quais são o que acontece no lugar que a gente frequenta, né, a gente usar mais esses lugares, né, a gente se apropriar desses lugares, olhar com atenção, né, como eles estão estruturados, como funcionam, quem está ali, quem é convidado a estar ali, quem não é, né, a estar ali por quanto tempo, né, se é só passar, se é ficar mesmo rapidinho, se é se apropriar, se é fazer alguma intervenção, como se é possível conhecer essas possibilidades, buscar conhecer outras pessoas, outros grupos que queiram fazer isso, entender como é que é o processo, que a gente pode, as maneiras que a gente pode intervir ou no espaço ou em políticas para transformar o espaço. Eu falo a gente, mas assim, o público que os projetos foram desenhados é público pequenininho, é público de não tão pequenininho, é público de fundamental 1, embora as escolas tenham medo de trabalhar, de levar os pequenininhos, né?
e também aproveitando a oportunidade, que eu virei arquiteta influenciada pela Rio 92, e para trabalhar com cidades sustentáveis, um outro ponto é olhar como estão, agora a gente escuta falar bastante, né, de territorialização da Agenda 2030, né, é marcar isso e aproximar, na verdade, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da realidade das pessoas a partir do que cada um descobre perto da sua casa, no caminho para a escola, perto da escola, por onde está, né? Por onde a pessoa, os territórios que ela ocupa, assim, durante o dia. Então, eu venho, na verdade, assim, como nesse é um trabalho, é uma empresa que, por enquanto, eu estou sozinha, eu trabalho, a ideia sempre foi trabalhar com projetos colaborativos, e aí eu colaboro com outras organizações, e são organizações, assim, várias naturezas, né, e a gente trabalha, assim, desde ajudar a desenhar política de primeira infância, que aí eu cuido dessa parte da estrutura, de como a gente garante que as crianças ocupem, né, as crianças, principalmente as pequenininhas, né, ocupem os espaços, trabalho com assessoria em mobilidade, pensando em mobilidade sustentável, já trabalhei correalizando o Como Anda, que é um projeto que atua como ponto de encontro de organizações e de pessoas que defendem mobilidade a pé no Brasil, ajudando até a desenvolver projetos de naturezas diferentes também, que trabalhassem com educação e sensibilização, com atuação no território e com incidência política por caminhar, principalmente por infraestrutura adequada para as pessoas poderem usar a cidade, e também em formulação de políticas públicas, tanto para esfera municipal quanto em esfera nacional, até para criar meios de pautar e de formular requisitos e indicadores para avaliação de projeto para liberação de financiamento verde e climático. Então, assim, tem um trabalho mais no sentido de... Tem uma parte mais poética também, de sair, de fazer caminhadas. Eu já fiz caminhadas de mapeamento também, que elas são para a gente ter um olhar mais sensível para onde a gente está, né? Porque tem o princípio de que o que a gente não ama, a gente não cuida, né? Eu acredito bastante nisso, e eu acho que é importante a gente ter um olhar, principalmente depois de ficar um tempo em casa, nesse tempo que a gente precisou ficar em casa, voltando às coisas, agora que já teve a volta, mas a gente ter esse olhar mais apreciativo e também um olhar amoroso para o que não está numa qualidade maravilhosa, eu ser movida a ser um agente de transformação dessa realidade, né? Até nessa última semana, que teve Semana do Caminhar, eu soltei um desafio pelas redes, bem assim, para a gente caminhar usando diferentes sentidos, olhando não, né? Olhando é só um, percebendo o caminho, né, por diferentes sentidos. E aí, para a gente, para todo mundo aqui que está mais acostumado a ter esse tipo de relação mais plural, né, com caminhar, com trajeto, não tem a relação de aplicativo, né, que é só origem e destino, que talvez tenha um olhar mais atento, esteja mais presente nos trajetos, é uma bobeirinha. Quando eu pensei também, é muita bobeirinha, né, mas eu vejo isso bastante, eu gosto muito de participar de experiências com professores, com pedagogos, e quem não está,
eu vejo que eu sou meio viciada em algumas práticas e vejo que vem retornos diferentes quando a gente traz uma abordagem, assim, uma provocação de perceber onde a gente passa, pelo menos perceber por onde a gente passa, né? E de uma maneira mais simples. Então, e agora é isso, assim, então eu tenho vamos dizer, tenho uma experiência de vários tipos de experiências relacionados a caminhar, mas a principal mesmo, a principal não, vamos dizer, o que é muito assim do coração é poder levar levar as pessoas a prestar atenção, né, na cidade, como ela é construída, e para perceber, porque muitas vezes não presta, a gente convida a tirar, a registrar, né? O Eduardo estava falando de registro antes da gente entrar aqui. Muitas vezes, quando alguém que não é profissional da área é convidado a registrar o caminho, assim, explode a mente da pessoa para o quanto fica apurada a percepção sobre um espaço pequenininho, sobre uma calçada, uma porta, uma janela, um espaço público, uma árvore, né? Assim como quando a gente leva as crianças para um parquinho de diversão, para uma pracinha com um parquinho perto da escola, e que elas nunca usam, o quanto também explode a mente delas e o quanto elas pensam, né, em possibilidades diferentes, de, eu queria conhecer a pessoa que trabalha na padaria aqui na frente, eu queria poder, será que eu posso ajudar a arrumar esse parquinho? Será que eu posso plantar árvores aqui? Será que a gente pode ter aula de português aqui? Porque eu sinto que eu não... Essa é uma resposta real, porque eu sinto que eu não fico muito tímida para colocar, para expressar minhas ideias fora da sala de aula, né? E é um movimento muito simples, acho que é mais importante a gente usar mais, assim, até para, como é que se diz, popularizar o tipo de abordagem aqui do projeto, né, que pode ser algo mais comum, né? Não uma coisa, que diferente, né? Que interessante, pode continuar sendo interessante e fazer parte do cotidiano como metodologia educativa mesmo. Paola, eu pensei duas coisas, agora não sei, as gurias vão me ajudar fazendo algumas perguntas para a gente conversar, né? Duas coisas que tu fala, uma coisa que eu lembrei, né? Eu não sei quantos anos agora faz, mas eu orientei uma dissertação de uma artista, até ela, Carolina Klassen, ela faz doutorado lá aí na USP agora, e ela estudou as crianças, né? Aqui existe um programa que leva a criança da escola a uma galeria de arte da universidade. O Instituto de Artes tem uma galeria. E existe um programa de extensão que ela participava, onde ela era uma tutora, não sei como se chama, né? E ela ia, buscava as crianças na escola e vinha, as escolas próximas, né? Vinham caminhando. E a dissertação dela é sobre isso, um pouco do que tu falou, que as crianças se sentiam tão livres na rua, e ela ficou chocada porque o espaço da galeria de arte era um espaço rígido, né? Tipo, na escola elas não podiam se mexer, não podiam correr, e aí quando elas botavam o pé na galeria de arte, na rua elas se expressavam, elas cantavam, tudo acontecia. Quando elas colocavam o pé na galeria de arte, que era o objeto da minha orientanda, a professora dizia: não toquem em nada, não mexam em nada, façam silêncio. E ela me dizia que ficava doente porque as crianças murchavam, que não é. E a ideia da galeria, muitas vezes as exposições eram interativas, né, e tal, mas tipo criava uma rigidez do espaço, né? E eu venho pensando nisso também. Eu tenho trabalhado muita aula na rua quando eu posso, e até no mundo universitário eu tenho notado de que
essa estrutura professor-aluno, né? Ela na rua, quando tu não tem as paredes da sala de aula, o quadro, o data show, essa coisa toda, ela diminui. Então, pensei um pouco nisso que tu contou, né? Achei muito interessante. A outra coisa que eu acho que tu não falou muito, e que os nossos trabalhos aí, do pessoal que vem do grupo, né? Eu tenho provocado, na verdade, né, um pensamento exatamente sobre a mobilidade, que eu vi que é algo que tu fala um pouco. E no nosso grupo eu venho notando que por mais que se a gente caminha, a gente está pensando se está bem caminhar, se é difícil, se não é, por onde eu vou, por qual caminho. Mas eu venho notando que a maioria do que a gente vem produzindo está não olhando para o seu corpo caminhando, mas olhando para fora, para a cidade, bem os arquitetos principalmente, né? Olhando para outro lugar. E eu digo assim, tá, mas como é que foi para ti caminhar, né? Foi fácil, né? Tinham calçadas, até nesse sentido da mobilidade mais tradicional mesmo. Então, eu achei bem interessante tu falar, tu usar essa palavra. Parece, assim, às vezes, que no meu grupo é um tabu falar de mobilidade, né? E eu não acho, porque se a gente caminha, uma primeira coisa, uma questão básica é se eu estou me sentindo bem caminhando, se eu vou, né, conseguir chegar nos lugares que eu quero, né? E eu acho que é uma questão bem importante também, né? Eu vi que tu fala um pouco dessa questão, isso me chamou bastante atenção, né? Essa, essa tua preocupação desde o início lá, né? Era mais um comentário, assim. Olha, tem Ah, esse ponto que você falou você tocou das crianças quando saem da sala de aula e vão para uma exposição. Hoje mesmo eu estava comentando na hora do almoço de quando eu fui a uma exposição, aquela exposição sobre as criações do Leonardo da Vinci, e que as crianças, eu fiquei super atordoada, porque eu acabei indo junto com um monte de escola e as crianças, e como era foi quando foi no Ibirapuera, então como era bem amplo, a princípio não poderia correr e tal, mas assim, mas as crianças estavam num espaço amplo, não tinha como professor controlar, não vai educador suficiente, as crianças estavam ocupando todo o espaço. Eu fiquei atordoada porque era muita criança, mas assim, eu percebia o quanto elas estavam empolgadas de ver alguma coisa que era diferente, que era referência, e delas estarem num espaço que elas não iam ser muito controladas, elas tinham um tanto de liberdade, podiam experimentar aquilo, ver o que interessava e tal, né? Sabe que eu me lembrei de uma outra coisa agora. Há muitos anos atrás, eu fui professor substituto aqui no Instituto de Artes. E houve um movimento de uma exposição aqui nos galpões do Porto, onde convidaram vários artistas, né? Um deles era o Zeca Nogueira, que é um artista gaúcho aqui, e a instalação dele era uma instalação com cadeiras plásticas, assim, coloridas, eu me lembro. E aí, eu não sei como que aconteceu que tinha um programa com escolas e teve um dia que não deu um problema e disseram, Edu, tu não vai com uns outros professores buscar as crianças da escola, e era de ônibus, não era caminhando. Eu disse, tá, eu vou, a gente foi, colocou as crianças no ônibus. Quando a gente desceu no galpão, era uma exposição, grandes espaços e instalações, né? As crianças desceram do ônibus correndo, correndo assim, e começaram a desmanchar a escultura do Zeca Nogueira, o empilhamento, e começaram a botar as cadeiras para sentar. Eu lembro assim, ó, e as professoras de artes que acompanhavam gritavam, não façam, não façam. E eu achei aquilo muito interessante, né? Que elas achavam que as cadeiras eram para elas fazerem um círculo, alguma coisa assim. Mas não era nada demais. É claro que o artista teve que ser chamado para empilhar de novo, né? Imagina.
Mas eu achei tão interessante essa reação, né, delas acharem que as cadeiras não eram uma obra de arte e eram para elas sentarem, mas também era um espaço que promovia isso. Essa galeria que eu dei exemplo era é uma galeria bem rígida, assim, uma sala apertada, com as obras nas paredes, né? Então, era uma coisa bem assim, não pode tocar, não pode, tem que andar em fila. E ela me dizia que era uma decepção, porque ela imaginava que o encontro com a arte ia ser o momento mais potente, e o momento potente era a rua, né? Era a rua, era a brincadeira. Quando estava nos espaços rígidos, não, né? E eu lembrei dessa coisa das cadeiras, agora me veio que eu acompanhei meio auxiliando, assim. E eles desmancharam a escultura do artista. Ou fizeram outra, né? Eu acho. É muito legal isso. E quando você falou da questão de como a gente se sente quando vai caminhar relacionado à mobilidade, eu acho que não é nem muito tratado por quem trata em geral sobre mobilidade. Eu esqueci de falar, tem uma coisa que é muito legal, que eu participo, que ajudei pelo comando, ajudei a montar, que chama Redes Vidas Ativas, que aí são pessoas de várias áreas diferentes que atuam de alguma maneira por modos de vida mais ativos. Então, eu vou pela mobilidade a pé mesmo, porque é mais a minha. Eu sou mais caminhante, né? Não sou. Tem gente que é muito da. Quando criança, eu era muito da bicicleta, ficava montada na bicicleta, agora, muito mais caminhante. Tem pessoas que trabalham com bicicleta ou são ativistas, e tem muita pessoal que é da educação física, trabalha com esporte, vários esporte, tanto quanto educativo, relacionado à mudança social, e que tem a parte de alto rendimento também, tem o SESC, que promove saúde, né, e tem a Associação Brasileira de Atividade Física e Saúde, e a gente junto consegue, eu gosto muito de espaços transversais, eu não escolhi ser planejadora urbana à toa, acho que é muito legal, assim, poder trocar ideia e discutir um assunto por diferentes pontos de vista. E aí, na educação física, a gente está conversando sobre um seminário que vai acontecer. Na educação física, assim, precisa tratar, eles falam, a gente precisa falar de corporeidade, que é uma coisa que a gente, quando vai falar muitas vezes de planejamento urbano, eu já tomei no plano, por exemplo, na política de primeira infância aqui de Ribeirão, que eu ajudei a fazer, eu era super podada por uma pessoa do núcleo Ciência pela Infância, porque tem as teorias de deixar, de brincar livre, né, no espaço público, e que tem a teoria tem a questão da superproteção, e tem profissionais que são muito superprotetores e que não acham que é legal a gente colocar explicitamente, né, direcionamento para que os espaços públicos sejam lugares para livre brincar, para a pessoa correr o risco calculado, né, para a pessoa aprender, para a criança ser livre para correr, aprender a cair, e aprendendo, né, a não se machucar, claro, com o risco controlado, lugar com algum projeto, mas que seja controlado. Então, eu vi essa uma questão que é controversa. Eu não sabia, eu tinha contato com pessoas que eram super por dessa prática mesmo, e acabou sendo uma questão polêmica. E aí a gente, quando vai falar e aí tem a questão, né, da atividade física, a gente fala, caminhar ele é o começo de atividade física, a gente vê, para a gente ficar bem e se preparar, quem não consegue tirar um tempo para atividade física, é importante caminhar para fazer, e para isso é como a gente consegue introjetar a questão de ter uma cidade preparada e convidativa para a gente fazer as atividades, e até o espaço preparado para atividade física específica para o exercício físico, para grupos musculares diferentes, não que caminhar não seja exercício para grupos musculares diferentes, né? Mas a gente fala desse ponto de vista, também fala, gente, e tanto é uma atividade física que é tão natural nossa que a gente nem pensa, a gente nem considera, né? Muitas vezes não
você não considera, então acho que está muito ligado, sabe? Aí acaba, não, às vezes, não tocando muito no assunto. Muita gente que trata de mobilidade acha que é bobagem tocar no assunto, porque, É, eu tenho pensado muito nisso, né? Assim, olhando para outros trabalhos, o quanto a gente olha para fora, para os edifícios, para espaços verdes, mas tá como foi, né? Caminhar, porque caminhar é a atividade primeira ali, né? É um exercício de caminhada, ou uma reflexão, né, sobre aquele bairro, aquela cidade caminhada, como é caminhar, né, para uma pessoa, para aquele corpo que caminha. E eu percebi exatamente essa fuga. Mas vamos ver se as gurias têm perguntas, a Selma, Silvia, Paula, Posso Gabi. falar? Eu lembrei da última aula, quando, falando em mobilidade, né? Quando a gente teve aquele aluno que veio conversar conosco, que tem dificuldade de mobilidade, né? Por uma questão de saúde. E a gente sempre fica pensando assim nessa facilidade, nessa naturalidade que a gente tem com o caminhar. E aí parece que quando surge uma situação assim, a gente começa a pensar no inverso, né? Que de repente a coisa pode para algumas pessoas não ser tão fácil assim. E aí entra, para mim, parece que eu comecei a interiorizar um pouco mais isso que a gente está falando, assim, do corpo e não só do externo, de olhar para fora, para a cidade em si, mas dessas facilidades ou dificuldades no caminhar em si, sabe? Que para mim parece que passava um pouco despercebido, assim. Gurias. Selma. Aí eu sou ruim de ver essas mãozinhas. Tu tá sem voz, tu tá sem Ai, voz. que saudade, Paola, tudo bom? Ai, adoro. Sabe que eu estou fazendo uma revisão sobre o caminhar, né? 10 anos depois de começar a escrever sobre o assunto, acho que está na hora, né? Fazem 10 anos que a gente se conhece, Paola. Fazem mais, pelo amor de Deus, 20 anos. daqui a pouco faz 20. Daqui a pouco Passa, faz né? 20, vai 20 anos depois de começar a caminhar, no caminhando, estou começando agora a fazer uma revisão assim das coisas e tal. E aí eu fico pensando, assim, daí começa assim, o caminhar é um ato estético primordial de constante ressignificação física e perceptiva do espaço percorrido, já começa assim, dando na cara. Né? E essa história, assim, já que a gente está caminhando tanto tempo junto, né, sabe? Eu acho que assim, eu estou achando muito legal esse teu novo trabalho, principalmente por causa dessas histórias assim, de dar voz, né, para esse povo todo caminhante que não tinha, né, em todo o Brasil. E isso está sendo assim muito bacana, e isso está aumentando muito a rede. Até essa semana do caminhar eu não pude participar, porque eu não sei se tu sabe que eu estou trabalhando lá na FAURB, né, de substituta, encontro o Dudu agora todas as semanas, as gurias também, essa coisa toda. E muito bom, né? E aí tu está em Ribeirão agora, em São Paulo. E quando é que quando é que a gente vai poder fazer alguma coisa presencial, em algum laboratório presencial, alguma coisa assim, ou aí, ou aqui? Como é que estão os planos? Já tem alguma coisa assim, sabe, de conexão, ou continua essa coisa assim da gente pegar e fazer o híbrido? Aí é questão de viabilizar, porque outono, sabe quando tem o limbo? Agora, eu cuidei da Semana do Caminhar, eu quis trazer esse ponto, porque eu fiquei muito na políticas públicas, não sei o que é uma coisa que eu adoro, parte de incidência. E eu acho que é importante, até para trazendo o que a Gabriele colocou, né, que é importante, não só, assim, é importante, assim, eu acredito, aí é de experiência pessoal mesmo, que a gente precisa, por isso eu gosto muito de falar de uma cidade convidativa, né, a gente precisa que a infraestrutura ajude a gente a se sentir bem e facilite, né, a gente ter experiência de caminhar, de se deslocar, e aí eu trabalho com pessoas com deficiência. Sábado eu estava até numa feira de economia criativa com os alunos de empreendedorismo, que são
pessoas com deficiência, e eu estava com um grupo que era baixa visão e cego. E aí eu esqueci que o espaço da feira era de paralelepípedo, e a gente foi, foi interessante. Eu gosto de fazer esse tipo de passeio, já fiz no começo, eu comentei com eles, quando eu entrei na faculdade, a nossa recepção foi um passeio cego pelo campus pra gente, e a gente subiu, desceu escada, assim, pra gente uma coisa surrealista, praticamente. Mas eu acho é muito importante, eu achei muito bacana, assim, e eles perguntaram depois, você tem ideia? E a gente não conhecia o campus, né? O tipo de experiência aí de caminhar diferente, né? E que eu sempre, quando dá, reproduzo, mas assim, eu acho que é importante ter esse tipo de Sabe experiência. que eu lembrei agora, Selma, que lá em Roma, eu não sei se a Silvia estava, Silvia, nessa caminhada. Houve uma caminhada que o Careri promoveu, que era como se fosse com a associação do bairro, com as pessoas do bairro. E aí, e também com os alunos, estudantes, foi um sábado só, uma coisa muito. Eu acho que foi de manhã e 1 da tarde terminou, alguma coisa assim. E aí eu lembro que a gente se encontrou e tinham cadeirantes, idosos com muleta, e era uma coisa assim, o que que aconteceu? E era um trajeto, tinha onde a gente ia chegar, né? Eu não lembro bem. Essas pessoas idosas, né, com dificuldade de mobilidade, foram parando no caminho, foram sumindo. Quando chegou lá no final, eram só os mais assim atletas mesmo. Então foi bem interessante, mas a proposta não estava preparada, né? Então foi deixando as pessoas pelo caminho, elas iam desistindo, né? Ou iam sentando porque ficavam cansadas, e pessoas com ritmos muito diferentes. E eu lembrei que eu fui até o final, quando chegou no final, eu acho que saiu 50 pessoas, quando chegou no final tinham 6 pessoas. Lá no fim, não sei se a Silvia estava, não me lembro. E, e eu lembro assim que eu olhava para aquelas pessoas com a dificuldade da mobilidade, né? Mas eu não estava coordenando isso, nada, eu estava caminhando. E as pessoas iam parando, iam desistindo, né, daquele momento, porque são esses ritmos diferentes, né? Mas isso é importante da gente pegar e da gente observar e da gente também pegar e acolher, né? Aí entra aquela história do acolhimento, né? Que é justamente nesses ritmos diferentes que a gente vai ver as percepções diferentes de espaço. Eu sempre digo para quem caminha comigo que cada um pode caminhar como quiser. Se quiser ir bem devagarinho, se caminhar meia quadra, tá bem, é a tua caminhada daquele dia. Se tu caminhar 2 quadras, senta, descansa e volta. Foi o que eu falei para esse aluno, né, Gabriele? O que tu conseguir, se tu conseguir só sentar na praça e ficar olhando o lugar, tá bem, é a tua caminhada. Sim, Tu já é não, alguma coisa. Então, eu acho pensar um pouco sobre isso, né? Porque às vezes parece que o caminhar é muito nesse Natural. mote da velocidade, né? Mas não é, e aqui está, por isso que é um ato estético. E do Cada chegar um em tem algum o seu lugar modo de lidar com o obrigatoriamente. espaço, né? Então, essa que é a história, assim, tu pegar e tu acolher esses diferentes modos, e aí é que tá, né? Porque senão tá, qual é que é a graça da caminhada por esporte, me diz, assim, um bando, então, nem olha para a cidade, nem pergunta o que tem, nem se pergunta o que tem no caminho, e por aí vai, né? Não, e o interessante é que, como o que o Edu estava dizendo desse aluno especificamente, é que o acolher talvez seja justamente assim, bom, ele não vai ficar abandonado, né, no meio do caminho, não, ele vai estar ali, mas a gente até pode seguir, mas a gente vai voltar e ele vai ser acolhido novamente e ele vai fazer parte daquela caminhada da forma dele, né? Que é interessante que ele já não queria participar, né, Gabriele? Eu disse, não, tu vai, a gente vai um pouco contigo, se tu te sentir alguma coisa, porque é um problema bem sério, pelo que o aluno falou, tu volta, né? Alguém volta contigo e tal. Mas que é perceber essa ideia do corpo mesmo, né? Que caminha. Sim. E eu ando percebendo isso um pouco, né? E como os trabalhos que a gente faz
tem esquecido um pouco, tem olhado, né, Selma também para a cidade, a gente faz mapas, fotografa, faz vídeos, mas é um vídeo para fora, né, para o que encontra, né, que também é Tem interessante. uma coisa assim, Silvia, participa com a gente, se for o caso. Tem uma coisa, nós estamos aqui conversando. Tem uma coisa que é muito séria, que eu sempre digo para os alunos que eu estou fazendo, né? As questões da cartografia da hospitalidade lá na cadeira de desenho urbano 2, né? Estou aplicando direto, assim. Então, eu sempre digo para eles, vocês têm que ver como é que as pessoas estão vivenciando aquele espaço, como é que elas estão olhando. Então, assim, se forçar a pegar, quando vai fazer um registro de imagem, essas pessoas estarem presentes, né? Porque tem muito esse vício do arquiteto, né? De pegar e de, sabe, de ter a imagem limpa de alguma paisagem, alguma coisa assim. Isso é horrível. É aquela coisa que o próprio Fong já nos ensinou, né, Dudu? Assim, essa coisa assim, tem que estar as pessoas, porque qual é o sentido de um espaço sem as pessoas? Qual é o sentido do espaço sem as pessoas estarem se apropriando, né, ou se desapropriando, ou enfim, acolhendo da maneira que for, né? E é bem por aí. Então, assim, a gente pegar, eu acho que isso é muito importante, né, nas caminhadas, assim, a gente pegar e, sabe, bater nisso, assim, sabe? Ver como é que tá aquela relação tua com o espaço naquele momento, como é que tá a tua relação com os outros, né? Enxergar o outro, né, e sair olhando, né? Silvia? Então, eu vou tocar num assunto que, assim, eu também acho que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? E que eu vivencio aqui em Marabá, quando eu coloco uma proposta de caminhada estética, à luz lá do Carrere, né? Que é a questão da violência urbana, né? Então, por exemplo, eu sempre digo para os alunos, também como uma forma de incentivo, que quando a gente está em grupo, né, o motoboy, ele pensa 2 vezes antes de passa o celular, né? Passa o celular, né? Porque aqui o grande problema são os motoboys. E então eles querem o celular, eles querem alguma coisa, mas primeiro é o celular, de fato, né? Então eu falo para os alunos, olha, se a gente está junto, a gente se protege, então é mais difícil essas pessoas chegarem, né? Então, felizmente, a gente ainda não passou por uma situação do tipo. Mas eu sempre fico pensando o seguinte, que, sabe, a violência, ela existe, o Brasil ele está cada vez mais violento, aqui em Marabá são os motoboys, mas assim, tem a questão do matador de aluguel, né? Então, assim, o matador de aluguel é um matador de encomenda, então ele não vai nos atacar, certo? Então, assim, ele pode até estar lá, tal, mas dificilmente ele vai matar alguém, né? Um professor, os seus aluninhos, etc. Então, ele não é um problema. Agora, às vezes, por exemplo, quando a gente caminha ali no centro da cidade, no centro histórico, né, as pessoas acham que nós somos gringos, né? Então eles ficam, ó, turistas. Então, ser turista aqui é um alvo fácil, entendeu? Ou pelo menos idealmente fácil. Então, como é que a gente lida com isso? Porque, assim, olha, aqui eu ainda vejo algumas pessoas sentadas, né, nos bancos lá do Centro Histórico de Marabá, que se chama Marabá Pioneira. Agora, por exemplo, eu não vejo pessoas sentadas nos bancos das praças, em bancos, sabe? Não vejo. A Avenida Paulista, ela está cada dia mais violenta, são gangues mirins que, sabe, que saem das periferias de São Paulo e vão atuar na Avenida Paulista. Então, você tem que andar assim, sabe, com a sua bolsinha presa no seu corpo, realmente. Então, como é que a gente lida com isso? É uma questão, não tem resposta. Mas, enfim, né, já que a gente está falando sobre a questão que você coloca e que eu acho que é super verdadeira, quer dizer, como é que você percebe o seu corpo? Porque a gente também vai envelhecendo e o corpo vai ficando, sabe, mais lento, né? A gente tem que ter um sapatinho especial, né? A bolsa não pode ser tão pesada, né? Então, assim, a gente tem que se olhar também, né? Enfim, e essa violência, gente, o que a gente faz com ela? Porque ela existe. É difícil, Silvia. Assim, ó, o que eu me deparo com essas questões, né? Primeiro, assim, ó, eu acho que a cidade não é um lugar, como é que é a palavra que eu uso? Não é um lugar dócil, desde a sua origem.
Então, é um lugar de disputas, né? Vamos falar assim. É claro que a violência física, essa coisa é... Então, eu acho que uma das questões quando eu caminho, que eu aconselho, e a gente anda em bando, né? Como se diz, é um bando, e eu tento não ultrapassar limites, né? Então, assim, se a gente sente... Agora, a semana passada, a gente andou caminhando, chegou numa borda, assim, de periferia que não foi muito receptiva, eu e uma aluna, eu disse, não, vamos voltar, tipo, né, não tem como a gente ultrapassar sentimos o medo, vamos dizer, não é a violência, o medo, né, então a gente volta, mas a cidade, ela não é fácil, né, eu tive uma experiência aí eu caminho muito com mulheres, e a cidade com a mulher, ela não trata bem a mulher, né, vocês podem contar, talvez, então, é bem complicado, assim, mas eu diria que se propor a entrar em contato com a cidade é entrar em contato com essas coisas, né? É tentar lidar, é tentar. Não é fácil, e eu diria assim, ó, é claro que aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem várias questões, né? Eu acho difíceis, e isso tudo que tu estava contando, né? A gente tem que saber exatamente por onde atravessar e onde não atravessar. Até aqui em Pelotas, né? Não é só em Marabá, em qualquer lugar. Mas acho que é isso. Eu acho que a ideia de caminhar, né, ou de caminhografar para nós aqui, é saber que não é fácil, não é tão fácil, né? Dependendo da situação. Então, talvez vocês, a Selma, as gurias aqui possam contar mais, mas as mulheres que eu oriento que caminham sempre relatam vários momentos assim. Normal, a violência está ali, é impressionante, né? Assim, é uma coisa que é inerente ao nosso ser, a gente pegar e assim, se precaver da violência urbana, aquela coisa da rua escura, não sei o que mais e tal. Muitas vezes eu faço minhas derivas sozinha, né? Então eu pego, assim, eu vou sem nada na mão, sabe? Eu uso uma calça que tem a bolsa, que eu posso botar o celular, assim, alguma coisa assim. Eu vou completamente, assim, despojada de tudo, não levo bolsa de jeito nenhum, boto uma roupa super simples, estou pensando seriamente em comprar uma peruca. Seriamente, sabe? Assim, para pegar, para assumir a coisa como performance mesmo, mas sabe, pegar e é isso, assim, quando tem mais gente, assim, junto, ou quando pega, assim, quando tem que fazer, fora da questão acadêmica, né, eu e a performance da rua mesmo, pegar e, assim, sabe, tipo, tô passando, sabe, e se embrenha e é isso, assim, não dá muita chance, né. Agora, não sei como é que é na tua cidade, né, Silvia, assim, né, Porto Alegre é assim, né, Porto Alegre tem a maior fama, assim, para mim nunca me aconteceu nada, sabe, nada, absolutamente nada, não sei, para ti também, né, Paola? Nada, né? Para mim, só uma vez aconteceu, a única coisa que aconteceu comigo na rua foi quando eu estava na graduação, passando do lado da guarita da polícia, que eu fui assaltada. Sim, depois, mas em Porto Alegre não. Em Porto Alegre não, e olha que eu andava bastante até à noite. Eu sou muito, eu sou muito mais corajosa do que eu deveria. Pois é, a gente faz cara de pau. Né? Claro que tem os lugares que são cheque, que a gente não vai estar andando ali, não vai estar atravessando um parque de noite, por exemplo. Eu também sou muito corajoso, assim, às vezes quando eu volto para casa, que eu olho que eu fiz até fotos, né, eu digo, meu Deus, como é que eu... Agora eu ando menos corajoso, né, mas eu já fui bem corajoso, assim, de ir, tipo assim, fui no Rio, quero ir lá na favela da Maré e pronto, entendeu? E fui. Desci no ônibus e caminhei lá, olhei e tal, não me aconteceu nada, mas a gente sabe, né, que não são lugares fáceis, então, e para as mulheres são lugares menos mais ainda, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Silvia. A cidade, ela é isso, entende? E o que a gente vai contar sobre ela, a partir dessa experiência, é essa experiência, não é
nem sempre é uma caminhada alegre, né? Acontece muito quando como a gente estava contando com criança, né? Que a criança brinca e tal. De repente, a Paola tem que proteger as crianças em algum momento, né? Não, e até orientar antes, né? Tem toda uma conversa antes, preparo, porque professor, a Monique está com a mãozinha levantada, só. Mas assim, é importante orientar professor, porque o professor quer ficar dando bronca demais, eu acho, durante o caminho, que aí acaba tirando a atenção também das crianças, né? Mas orientar, né? Com o que precisa, até porque tem muita, quando a gente vai falar, vai atuar, vai caminhar com as crianças, fazer essa experiência aí urbana com as crianças caminhando, ou em escola pública, ou em entidade que fica com as crianças, faz atividade de contraturno, são crianças que já têm alguma experiência também, né? Então são as menos protegidas, mas mesmo assim é importante. E eu acho que é legal também, no caso delas, dar autonomia, né? Contar, prestar atenção, ter alguém, a gente usar a dinâmica de ônibus a pé, né? De ter alguém puxando a fila no meio e atrás para tomar conta do que está acontecendo, mas deixar eles serem autônomos. Agora vai a Monique. Oi, gente, desculpa só pela minha situação, é que eu tô com Covid, então tô aqui nessa situação lamentável, mas vamos lá. Não, eu levantei a mão quando vocês começaram a falar da questão da mulher, principalmente assim, no caminhar da mulher, que para nós realmente é mais complicado ainda pela questão do assédio, porque outra coisa que a gente tem que se preocupar quando sai de casa é com que roupa tu vai sair. Às vezes é um calor horrível, tá, assim, verão, um calor horrível, e tu não pode se vestir com pouca roupa por causa do assédio que tu sofre na rua. Então, assim, e quanto maior e não é só em cidade grande, eu que sou de cidade pequena, em cidade pequena a gente também passa por isso, mas na cidade grande a preocupação da violência aumenta, né? Porque daí não é só um assédio verbal, mas é um assédio físico também, né? Então, só para complementar, levantar de quando essa questão de quando vocês falaram do caminhar da mulher, né? Porque a questão da roupa, do que tu veste, também é uma outra preocupação que a gente tem que ter quando sai na rua. Monique, eu lembrei, a gente que tem cabelo comprido, outra, dependendo do horário, mais uma preocupação ainda agora. O pessoal fala, você está saindo tarde, está chegando tarde em casa, está caminhando tarde, prende cabelo, né, para evitar... É um monte que nem tem população, né, quem é preto, que tem um monte de questão, tem toda uma lista que precisa checar antes de sair de casa, né? Sim. A gente é em outro nível, não é tão detalhado, mas precisa ter todo um preparo. Tem que fazer um checklist. Coque, porque se é rabo, é pior, porque daí coque, podem pegar aqui. A boca tem que ser curtinha. Te puxam, né? Mas é um checklist que tem que fazer antes de sair de casa. É o cabelo, é a roupa, tá adequada, onde que tu vai ir, qual o caminho que é menos violento, que tu vai sofrer menos assédio. Agora eu comprei umas botas tratoradas, aquelas bem altas, sabe? Quando sai, eu me lembro, assim, nos anos 80, quando a gente saía na rua de coturno, sabe? Nos 80, quando a gente saía de coturno na rua, de noite, sabe? Porque quando a gente saía dando chute, é mais ou menos esse o espírito. Tá? Porque... Quero uma peça punk, vamos lá, então. Pá! Vai levar, porque não tem, sabe? Ai, que saco, né? E assim, verdade. No inverno, essa coisa toda, né? Também tem inverno aí, né, Silvia? Né? Marabá no Paraná, né? Não, é no sudeste do Pará. No Pará, eu já estava querendo ir para São Paulo. Feliz, tem verão todo ano. Eu estava pensando, quando é que tem eu conheço a cidade de Marabá no Paraná. Eu disse, pois é, mas lá não tem existe uma Marabá no Paraná, sim, mas eu estou em Marabá, na Marabá origem, sudeste do Pará, eu estou quase no Bico do Papagaio.
Ah, tá, por isso que tu recebe as planilhas de matador de aluguel, tem aumentado o preço do padre? Não. É assim, aqui tem essa atividade, né? Mas eu Matador de sei, aluguel. conheço bem. Meu pai tinha laminador em São Miguel do Guamá, ele recebia todos os meses a lista. Eu não fico sabendo, porque eu não fico ligada nos programas, né? E nem leio o jornal local, que é muito espreme-sangue. Então, eu não estou ligada muito, não. Mas, assim, existem os matadores, e eu sei onde eles ficam, né? Você contrata um matador por R$100, entendeu? Né? É muito Pois simples. Agora, o medo não são os matadores, o medo, sabe, são dos motoboys, né? Que passa celular, tudo é o Eu celular. devo Né? deixar bem claro que não era prática familiar contratar nenhum matador, viu? Deixo bem claro isso, já está registrado nesse vídeo. Sim, os motoboys, tipo, passa a bolsa, passa o celular. Aqui tinha uma época, tinha uma gangue por aqui também. Eu lembrei de uma questão que a gente tem pensado muito, que é a ideia dessa imprevisibilidade da rua, né? Não é só a imprevisibilidade do que eu encontro, mas do que me encontra. Né? E aí todo mundo que trabalha com rua, com caminhar, com essa experiência direta, assim, né? Sempre conta isso, né? Eu fui todo preparado. Quando cheguei lá, nada daquele planejamento, né, de coisas que eu tinha que fazer mudou, né? A Então, contingência. Mas nesse A acolhida sentido da também, contingência. eu sempre acho que é boa essa surpresa, mas às vezes não, né? Se mudou porque alguém me assaltou, se mudou porque, né, eu fui assediada, não é legal, né? Então é bem esse sentido, né, de sentir esse lugar, esses medos, os lugares que eu não posso passar, né? Então, mas a cidade é esse lugar conflituoso, né? Esse lugar múltiplo de circulações, né, diferentes. E quando a gente caminha, isso vai inevitavelmente em algum momento vai acontecer. E eu diria mesmo que a gente esteja, né, sei lá, numa cidade de primeiro mundo, alguma coisa assim, também a gente vai perceber, né, esse tipo de situação, né, em vários sentidos, assim, né, e, e, e é um pouco isso, né. Então, Monique, eu sou ruim de olhar as mãozinhas, viu? Não, desculpa, eu não tirei a mãozinha de antes Ai, ainda, desculpa. tá, eu sou ruim de tirar a mãozinha, né. Então, acho que é isso, né, ô Paola. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, né? Mas a ideia é promover essa conversa, né? A partir da tua fala. Nós te agradecemos muito, a Selma também, que fez a indicação, né, Selma? E foi um prazer, assim, te conhecer, né? Pelo vídeo aqui, mas quem sabe a gente se encontra, né? A gente tem uma ideia de fazer um evento aqui, não sabemos se o ano que vem ou no próximo, exatamente sobre o caminhar e trazer muita gente aí, todas essas pessoas que a gente está conversando, né? E talvez a gente possa se encontrar e caminhar todo mundo junto, né? Em algum momento. E é isso, a gente, semana que vem, então, se encontra novamente às 5. Eu olhei aqui a Fernanda Tomiello, né? Ela é de casa, é uma pessoa aqui de Pelotas e tal, né? Que trabalha com fotografia. Ela é uma arquiteta, mas é uma fotógrafa e fotografa muito, assim. E eu orientei uma dissertação nela que é sobre fotografia sequencial. É bem interessante. Eu sempre digo para ela que só quem consegue fazer um trabalho como o dela é ela, porque ela é alemã, assim, né? Sabe aquele espírito alemão? Ela fotografou os 4 meses do ano, os mesmos lugares. Eu acho que ela vai apresentar isso, né? Ela fotografou 24 horas de um dia, várias fotografias, e ela tinha todo um esquema de colocar a câmera
exatamente no ponto, ela marcava o piso dos lugares e tal. E eu dizia assim, tu não vai conseguir, tu vai esquecer, né? Ou vai chover. Não, ela tinha o horário, o sol, então Silvia é uma fotógrafa, como tu, né? É uma arquiteta fotógrafa e, e é um trabalho muito bonito. Eu imagino que ela vai apresentar, então, esse trabalho dela. É meio que um caminhar fotografando, né? O trabalho. E, e é isso, né? Então a gente agradece a Paola, né? Depois a transcrição feita, né, dessa conversa, a gente vai te enviar para tu dar uma lida, ou se tu quiser colocar alguma referência, né, ao que a gente conversou, né? Que às vezes a transcrição fica meio difícil de, de entender alguma indicação. E é isso, tá, Paola? Foi um prazer te conhecer, te ter aqui, né? E a ideia é essa: a gente vai ter essas pequenas conversas, né, de 1 hora até novembro, com vários convidados. Tá bem? Ó, vou aproveitar e agradecer também. Adorei saber que era com mais gente. Quando eu soube que era com mais pessoas, que é uma conversa, é muito bacana ter esses espaços. E é muito bacana pensar em espaços. Eu vejo muita rede virtual de gente caminhando, mas é muito legal pensar em encontrar muita gente para ir no presencial e para caminhar junto também. É mais legal ainda. E tem sido muito rico esses encontros quando a gente pensa no conjunto, assim, né, de todas as falas e como elas são amplas, né, e como elas variam, mas como elas se atravessam, assim, a gente que está, eu, a Paula, a Gabi, a Alissa, né, que estamos assistindo todas as falas, é bem interessante, assim, esse panorama, né, às vezes a gente se reúne conversando, eu e a Paula, e a gente quer generalizar. Eu digo, não, mas é muito diferente. Então, é um movimento do pensamento, né, que vai para uma explicação, mas aí eu digo, não, as coisas se atravessam, mas elas também se distanciam, e é muito rico isso, né? Então, é isso, né? A gente encerra, vai estar disponível a gravação em seguida lá no site, né? E a gente está caminhando às quintas à tarde, né, gurias? Aqui, para quem estiver em Pelotas, então, toda quinta à tarde, à 1h30, a gente está caminhando. E está variando o nosso lugar de encontro, né? A gente tem caminhado e conversado sobre caminhar, escrito sobre caminhar. E o nosso encontro principal tem sido às quintas à tarde. Tá? Então, porque eu vi que tem um público aqui, né, ex-alunos e tudo mais, é legal E essa semana contar, a gente assim. vai estar na FAURB, né, Edu? Então, A gente vai se encontrar nas Doquinhas, lá no Quadrado, tá? Que é próximo à faculdade. E aí nós vamos começar a nos afastar da faculdade às quintas-feiras, né? Só para contar, mas se alguém tiver aqui, tiver interesse, então. Porque eu acho que é legal falar, né? Porque eu sempre fico assim nessas coisas, falar sobre caminhar, né? Caminhar é caminhar. Não tem muito o que falar, né? Mas eu acho que nesse sentido de pensar sobre o caminhar é interessante. Então tá, E é pessoal, legal fazer isso caminhando também, né? Aí dá, surge né? mais ideias Sabe que eu caminhando já junto. me convidaram para uma fala, eu acho que foi na USP, do Davi, numa disciplina do Davi, da USP, e eu pensei em fazer da rua caminhando, mas aí a minha conexão talvez não funcionasse, né? E eu acho que ele queria que eu falasse, que eu fizesse isso aqui, falasse e pensasse. Aí eu desisti, mas eu cheguei a me coçar, assim, de pegar o celular e andar na rua, eu caminhar, né? Mas é difícil ainda, né? Aqui não tem 5G É. ainda, não tem essas tecnologias. Vou tumultuar uma última vez a sua fala, só para avisar, assim, pelo menos, Nada. eu adorei o espaço, pelo menos, agora quando vier o Davi é da minha turma da graduação. Ah, que legal. Eu fiquei super feliz. Quando tiver pelo menos o Davi e o Evandro, eu vou Isso, querer estar o junto com Davi, o vocês. Evandro, que está em Santa Catarina. E é isso então, tá, pessoal? Tenha uma boa semana.
nos encontramos na próxima segunda ou na quinta-feira, né, gurias? As gurias que estão caminhando aqui comigo, e a Selma eu encontro amanhã, não, quarta, né? Quarta-feira. Amanhã e quarta. Amanhã e quarta. Amanhã e quarta. Mas eu tenho que combinar com vocês de ficar aí uma quinta-feira de tarde. Pra tu caminhar, com a gente. Então tá, pessoal. Tchauzinho, um abraço para Cuidem-se. todo mundo, tá? Tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchauzinho. Obrigada, Paola. Saudades.